Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o território da Ásia, esse continente considerado o maior e mais extenso de todos os continentes, nem sempre podemos chamar de continente, uma vez que se levarmos em consideração os critérios geológicos para definir um continente, nós vamos ter aí então a definição de grande massa de terra cercada de água por todos os lados. E como nós podemos perceber, o continente asiático ele não necessariamente vai ter aqui uma grande porção de terra cercada de água por todos os lados, uma vez que vamos ter aqui o continente europeu também colocado. Mas, de acordo aí com critérios históricos, culturais e também aí devido às civilizações existentes, nós, para fins de estudo, dividimos aí então esse continente euroasiático em duas partes, a Europa e a Ásia. Nessa aula a gente vai focar no continente asiático, essa grande massa de terra do qual temos aí histórias, características aí e também objetivos ao longo dos tempos totalmente diferentes da outra parte. Enfim, como já foi falado, então nós temos os mais extensos dos continentes organizados aqui, o maior de todos, onde temos então uma diversidade de paisagens, uma quantidade de organizações aí naturais, seja ela na parte climática, na parte vegetacional, na parte de relevo e também na parte da hidrografia. Dessa maneira, então, nós temos nessa região a maior população do planeta. Se a gente fizer aqui ó, um círculo, que ele pegue mais ou menos nessa parte aqui, ó, vai ter mais pessoas vivendo nela do que em todo o resto do planeta. Sim, nós vamos ter aqui a população da Índia, a população chinesa, a população japonesa, da Indonésia, que vai ter aí uma característica de concentração populacional muito forte. E é também aí resultado de processos históricos existentes nessa região. Dessa maneira, então, nós podemos entender que devido às características naturais existentes aqui, acabou se criando uma concentração populacional. Se a gente recorrer à história e chegar lá naquele momento da chamada Revolução Agrícola do Neolítico, nós vamos ter então aí a fixação, as primeiras fixações de terra da população que fazia aí o processo de nomadismo nessas áreas, onde nós temos aí os chamados rios de planície, onde davam condições suficientes para que essa população se fixasse. De uma certa maneira eles precisavam de água, portanto próximo aí da margem dos rios, assim como eles precisavam de clima propício para esse tipo de fixação e também condições aí que ele pudessem garantir o seu sustento. As margens desses rios de planície eram áreas bastante férteis e isso acabava sendo importante para toda a população se fixar. Além do mais, era necessário também uma característica de agrupamento do qual eles conseguissem aí se proteger de animais selvagens e de outros grupos que ainda estavam no processo de nomadismo. Assim, então, essas áreas acabaram sendo as primeiras áreas de ocupação humana que se tem notícia. Dessa maneira, então, a ideia dessa primeira ocupação fez com que gerasse uma grande concentração populacional nessa área. Outra situação que acaba sendo bem importante que, devido a essa extensão enorme do território, tem aí uma pluralidade cultural. Essa pluralidade cultural, ela passa a ser importante uma vez que nós temos aqui uma população marcada pela organização aqui árabe, na Península Arábica e algumas outras regiões nesse espaço. Nós vamos ter aqui a civilização hindu, marcada aqui na região da chamada Península Indostânica, a região onde nós temos a Índia, o Paquistão, Bangladesh. Então, nós vamos ter essa característica, além da população chinesa e japonesa, que acabam tendo aí outras formas de organização cultural, organização social ao longo de todo o processo histórico. Outra importante situação é que a Ásia vai ter grandes disparidades sociais e econômicas. Vamos perceber ao longo desse processo do entendimento do continente asiático que nós vamos ter áreas aí com grande desenvolvimento econômico. É o caso do Japão, por exemplo, o Sudeste Asiático, a região ali também da organização aqui
da Rússia, que vai ter aí uma nova característica econômica, porém nós vamos ter áreas como a Ásia Central, que vai ter aí bastante problemas relacionados a essa transferência, essa modificação do espaço relacionado ao sistema econômico do qual era vivido na região. Existia lá o sistema socialista e a partir da década de 90 eles começam então a fazer uma transição para um sistema de mercado, para o capitalismo. Então, disparidades econômicas acabam acontecendo aqui. Além dessa região, vamos ter também em áreas do Sudeste Asiático uma situação de subdesenvolvimento importante também. Países como Camboja, Laos, Myanmar vão ter aí graves problemas sociais encontrados em países como, por exemplo, no continente africano. Então, essas situações acabam sendo bastante importantes para entender essa diversidade no quesito economia. Outra situação importante aqui é que toda essa característica de território, onde temos aí uma vasta extensão, ele vai ter aí diferentes áreas climáticas, áreas vegetacionais, áreas aí de relevo, que vai dar uma grande diversidade paisagística. Vocês vão perceber mais ao norte do continente asiático uma relação aí de paisagem mais polar, uma área onde vamos ter uma vegetação mais fraca. Diferente dessa área mais ao sul, onde vamos ter aí já um clima equatorial com grandes florestas, formações vegetais exuberantes, por exemplo. Outras áreas da Península Arábica, por exemplo, e na região do meio do continente asiático, vamos ter áreas de deserto ou também áreas de clima semiárido, formação de estepes, enfim, vai ter aí uma grande diversidade paisagística ao longo desse processo, uma vez que esse terreno é extremamente grande. Para fins de estudo, para a gente organizar todo esse continente, ele é dividido aí da seguinte maneira: o Oriente Médio, a Ásia Setentrional, a Ásia Meridional, o Extremo Oriente, o Sudeste Asiático e a Ásia Central. O Oriente Médio, a região da Península Arábica, acaba pegando aí uma grande população, do qual tem relação aí com a organização islâmica, o Império Árabe, que durante muito tempo acabou ocupando aqui. É uma área também onde temos a formação do Estado de Israel, onde temos ali diversos problemas geopolíticos, organização de conflitos relacionados à parte cultural, à parte histórica. Outra situação é na Ásia Setentrional, onde vamos ter aqui a Rússia, o Cazaquistão e a Mongólia, por exemplo. Vão ser áreas onde vamos ter aí uma característica mais tranquila no sentido da parte geopolítica ali de conflitos. Porém, a Rússia acaba tendo uma situação já de poderio, da sua influência ao longo dos tempos, que começou lá na Guerra Fria e que se estende a esses países ao longo aí dos últimos anos. Outra situação é a população da Ásia Meridional, essa região então da Península Indostânica, que durante muito tempo acabou sendo aí domínio do Império Britânico e a partir de 1950 ao processo de independência. E esse processo de independência acaba aí sendo relacionado com características de território, disputas territoriais, principalmente entre o Paquistão e a Índia, num território chamado de Caxemira, ao norte aí desses territórios. Outra parte importante é a parte aqui do Extremo Oriente, onde vamos ter aqui uma grande situação econômica, uma importância aí na parte do desenvolvimento, que também na área histórica tivemos grandes processos aí, como a questão do colonialismo, do imperialismo japonês em relação a toda a região e também, consequentemente depois, a detonação das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que geraram todo um problema ali humanitário no Japão. Claro, do processo da Guerra Fria também acabou se desencadeando o Japão como um dos principais países relacionados à economia. E mais para frente, aí, com uma organização diferenciada do sistema econômico, a China passa a ter um desenvolvimento importante também, gerando aí a segunda maior economia do mundo atual. A região do Sudeste Asiático, ela é caracterizada também por uma população onde a industrialização pautada na substituição de importações, nessa nova época do capitalismo, capitalismo técnico, científico e informacional, do qual acabou sendo aí uma grande área de desenvolvimento industrial,
os chamados tigres asiáticos da região, acabam aí tendo hoje um dos melhores patamares industriais. Todo o trabalho da industrialização nessa região passa a ter aí uma importância muito grande para todo o mundo. Por fim, nós temos a Ásia Central, a região mais ao centro aqui, onde vai ter os países chamados do Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão e todos eles ali que também faziam parte das antigas repúblicas socialistas soviéticas. Assim, essas áreas acabam tendo ali grandes produções mineralógicas, gás natural principalmente, que vai ter ali uma importância energética também para todo o continente asiático. Essa região acaba tendo ali características também econômicas e problemas relacionados à divergência geopolítica, principalmente com a Rússia e outros países da região. Dessa maneira que se caracteriza aí o território do continente asiático. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!